Boa noite, queridos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes começando mais uma live nessa quarta-feira, 1º de julho de 2020, exatamente às 6 horas e 20 minutos. Muito boa noite a vocês, começando hoje mais cedo, né? Hoje nós temos a figuraça aqui do nosso querido jornalista Daniel Souza, que também é historiador, e a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto muito, muito sério. Então, eu já queria pedir para você que está ingressando, aliás, eu tenho que entrar aqui na página para ver os queridos que estão ingressando, e eu preciso saber primeiro, gente, se vocês estão ouvindo bem, né? Se está tudo direitinho, preciso saber disso. E quero já aproveitar para pedir a vocês. Sempre aparece uma ligação na hora errada. Tá. E queria aproveitar e pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal chamado Ecoando a Voz dos Mártires, então nem precisa colocar link, porque é esse o nome, tá? E aí vocês nos apoiem lá, se inscrevam, ativem o tal lá do sininho para receber notificação. Temos também a página Ecoando a Voz dos Mártires 2, vai lá, curte. Nós não temos nem 1.000 seguidores lá, gente. Aqui a gente tem mais de 17 mil. Vamos dar um apoio lá. E temos a minha conta lá no Twitter, tá? Que é @DeiaEVM, DAEVM, e temos também Ecoando EVM, né? Ecoando EVM. Então, vocês que puderem dar um apoio, vão lá e também. Peraí, vamos ver. Eu quero ver o que vocês estão falando aqui, se já está legal, se vocês estão ouvindo, se eu preciso gritar mais, porque hoje não dá para botar fone, porque eu estou aqui com a figuraça aqui do meu lado. Cadê? Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui, tá, gente? Enquanto isso, vão compartilhando nos grupos, nos ajudem aí. Boa noite, Luiz Cláudio Pereira. Diz que por enquanto está tudo certo. Queira Deus que continue, tá, querido? Boa noite, Liliane Carvalho. Boa noite, Thelma Garcia Floriano, Pinheiro Neto. Muito boa noite. Então, tá tudo tranquilo, a gente pode começar já imediatamente. Bom, como vocês devem estar sabendo, o nosso queridíssimo ministro do TSE, o Fachin, o grande Fachin, ele está aprontando das suas e eu não sei se vai dar tempo de nessa live a gente fazer o link que a gente fez ontem, na live de ontem, mostrando a agenda global se concatenando em pautas islâmicas e de esquerda, né? E o exemplo aqui eu peguei Brasil e Irã, onde o Senado e também o ministro Alexandre de Moraes tomaram decisões que espelham a censura que está pairando como uma proposta muito pesada da agenda global para impor goela abaixo de países, inclusive conservadores, que é o caso do Brasil. E nisso eles usam partes de agentes estatais para formalizar esse tipo de proposta. Proposta comuna, né? Uma proposta, no fundo, comunista. E hoje, eu creio que não vai dar tempo da gente entrar um pouquinho em agenda globalista, porque o assunto é bem quente, né? Então, eu estou aqui com Dani fala bastante, Opa! não mais que eu, ela fala Já muito. viu quem começou falando, né, pessoal? Tô esperando que chegar a minha vez. Sim, sim. Então vamos lá. O TSE começou a julgar na quinta-feira passada uma ação que diz respeito à perda de mandato para o candidato que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ok? Então, começou a julgar na semana passada uma ação sobre perda de mandato para o candidato que, abre aspas, usa religiosos para pedirem votos na igreja, que é o chamado abuso de poder religioso.
Isso aí é um conceito que vem sendo criado já há algum tempo pela militância, pelo ativismo judicial de extrema esquerda, ok? Porque isso não existe como previsão legal em nenhum estatuto no Brasil, em nenhuma lei existe essa figura aí de abuso de poder religioso. O julgamento ainda não foi concluído, tá? Apesar, ainda tem um detalhe, a atual jurisprudência eleitoral não prevê essa possibilidade de abuso de poder religioso e só prevê, fundamentada em lei, que daqui a pouco a gente vai entrar, né? Só prevê o abuso de poder econômico e o abuso de poder político. Esses tipos de abuso cabem a ações de investigação judicial e eleitoral, e essas ações podem levar a uma eventual perda de mandato, né? E a inelegibilidade desses candidatos por 8 anos, ok? Então, o Fachin, ele é o relator desse caso, que discute a proposta de incluir já nas eleições de 2020, queridos, é para já, o negócio é correndo, é urgente, né? Ele já quer incluir nas eleições desse ano os atos de abuso de poder religioso para serem considerados ilegais, ou seja, serem considerados crimes. Vamos deixar bem claro aqui, crimes, né? E eu vou abrir aspas aqui para uma das falas do Fachin, que é bom a gente trazer. Antes de você abrir, repare, pessoal. Fala para lá. Ela disse que eu falo muito baixo. Então, antes dela continuar, reparem que esse período de pandemia, né, com as audiências todas online, eles estão acelerando tudo que podem. Fala mais alto, né? Tá baixo. Eles estão acelerando tudo que podem, né? Porque aí não precisa de confronto no parlamento, né? Não precisa de audiências, né, intermináveis ao vivo, cara a cara, né? Ou seja, eles estão aproveitando, até nisso, eles estão utilizando a questão da pandemia, né, para poder avançar lá com as suas agendas, né? Então, todo mundo, na verdade, tem reparado nisso. Pode continuar, Dé. E vocês informem se vocês estão ouvindo um moço educado, porque esse jornalista é muito educado. Eu não, eu grito, eu esbravejo, eu faço... A gente não tem ainda equipamentos, né, de ponta, né, para poder pegar aqui o áudio, né, porque o certo é o equipamento captar o nosso som, mas a gente vai tentando aí se adequar no andamento. Sim, bom, então abrindo aspas para a fala do nosso querido Fachin, nessa discussão que ele propõe, né? Discussão não, nessa proposta que ele propõe e que possivelmente em agosto, porque um dos ministros, Tarcísio Vieira, pediu vista dos autos e isso impediu que ocorresse esse julgamento agora, né, dessa ação, que o Fachin quer trazer como precedente para a perseguição religiosa aqui no Brasil, né? Mas vamos aqui abrir aspas aqui para o Fachin. Diz Fachin, a imposição de limites, olha aí censura, olha aí perseguição, a imposição obrigatória de limites às atividades religiosas e eclesiásticas representa uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral, dada a ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade, disse o Fachin, no caso onde tem como vítima de perseguição, se não houver um julgamento favorável a ela, uma pastora da Assembleia de Deus lá de Goiás, que foi reeleita em 2016, ela é do partido... meu Deus, qual é o nome do partido? Republicanos. Ela é do Partido Republicanos e é da Assembleia de Deus, e a extrema-esquerda não aceita a reeleição dessa pastora como vereadora por exercer um bom mandato, né? Porque gente, vamos deixar claro aqui, quem não lembra do Magno Malta? O Magno Malta não conseguiu vencer as últimas eleições,
tá? Então, assim, isso é conversa fiada dessa coisa de abuso de poder religioso, porque, de fato, o público-alvo dessa medida, possível medida de perseguição, o público-alvo sabe pensar com a cabeça. Vocês veem, a Magno Malta não entrou. E não entrou porque tinha motivo. O eleitor não quis votar nele, é o eleitor evangélico, né? E ele era um parlamentar. E elegeram no lugar, né, um deputado lá. Alberto. Elegeram no lugar do Magno Malta, né, o Contarato, né, que tem feito, porque é um ex-advogado, ou advogado, dá pra ouvir, velho. Dá pra ouvir, dá. Porque eu tô mais próximo. Elegeram o Contarato, não sei se você conhece, Déia, senador Contarato, que tem judicializado tudo também, né, junto com o Randolfo Rodrigues, né, tem judicializado tudo, inclusive aquele holograma que fizeram agora no dia do Orgulho Gay, acho que foi anteontem, no Planalto, né, colocaram lá o holograma da bandeira LGBT, foi o Contarato que solicitou que colocasse aquele holograma ali, né. É ativismo deles, né, mas é só pra gente verificar. Quando a gente tira um dos nossos, entre aspas, entra outro lugar, porque não existe espaço vazio, não existe vácuo na política, né, pessoal? Então, por muito tempo nós demonizamos a política, então acabou isso, não existe mais. A gente está provando aqui, essa live é justamente para tratar sobre isso, né? Estão querendo fazer a divisão entre o indivíduo e suas crenças, justamente para tirar, né, o indivíduo que é religioso, que é cristão, né, que professa a sua fé, tirar do campo da política. Olha como é que tudo converge, né? É teoria da conspiração. Pode ser uma conspiração de fato, né? Uma conspiração factual, porque as provas estão aí. Você vai tirando do jogo político, né, aquelas pessoas que têm a sua fé, que têm os seus valores, e outras pessoas que têm outros tipos de valores vão substituindo, não é isso? Então é só para... Ou seja, saiu o Magno Malta, entrou o Contarato, que tem sido, junto com o Randolfo Rodrigues, um dos mais ativos na questão da judicialização contra a pauta conservadora de direito liberal na política. Sim. Então, essa vereadora, tá, lá de Goiás, ela é acusada de usar a sua posição na igreja para promover a sua candidatura, influenciando os votos dos fiéis. Ela, como eu já falei, foi eleita em 2016. Então, entendeu bem? O próprio Fachin, no seu voto em relação a esse caso específico dessa pastora, que é vereadora, ele votou contra a cassação dessa pastora. Como é que é o nome dela? É Valdirene Tavares, tá? Então, ele votou contra, mas ele fez diversas observações no seu voto sobre a necessidade do Estado e religião serem mantidos separados para garantir a livre escolha de eleitores. Ainda propôs a inclusão do abuso de autoridade religiosa em ações que podem causar a perda, a cassação de mandatos de políticos, desde vereadores até presidente da República. E vocês sabem bem por que está acontecendo isso, né? E nesse sentido, em relação a essa ação, o Alexandre de Moraes, que é um dos campeões de violação de direitos humanos, na sua perseguição política, nesse caso, ele, por enquanto, está sossegado. Por enquanto, porque aqui a gente é justo, tá? Crítica vem quando merecida. O Alexandre de Moraes, ele discordou da tese de abuso de poder religioso porque não está prevista na lei. Então, é por um motivo muito simples, que, aliás, nem esse assunto não era nem para levantar novamente, né? Porque isso é básico, né? Agora, você quer falar já de alguns posicionamentos em relação a isso? Não, o que pode falar, na verdade, houve a divergência aí do Alexandre de Moraes agora, mas tem um artigo aqui do... Qual é o nome dele? William Douglas, né? Juiz, né? Juiz federal. William Douglas, né? Você vai ler o texto do William Douglas? Não, todo não, trazer só. Você vai trazer ainda, né? Sim. Então, ela vai trazer aqui o texto do William Douglas,
Algumas colocações. Algumas Pra ficar uma colocações. coisa, O texto do William Douglas, né, rebatendo essa questão do Fachin com relação ao crime de postura religiosa aí. Em 2007 eles tentaram fazer isso novamente, né? Em 2007 eles tentaram fazer isso, só que foi, na verdade, eu não sei qual é o termo jurídico que dá, né? Não foi à frente, né? Não procedeu, alguém deferiu lá, tal, não procedeu. Ou seja, eles tentaram novamente agora, eles vão ficar tentando isso, pessoal, até encontrarem brechas. Por isso que eu falei na questão, não existe vácuo político, né? Sai uma coisa e entra outra. Então, por isso que a gente também a gente, na verdade, o governo Bolsonaro, nós temos as pautas que nós lutamos, não é pela figura da pessoa do Bolsonaro, né? Porque figuras são pessoas que erram, né? Que voltam atrás, são, né? São figuras claudicantes. Nós, na verdade, aproveitamos esta causa porque são pautas comuns a todos nós, né? Por quê? Porque saindo o Bolsonaro, quem entra no lugar? Quem foi preparado no lugar, né? Quem é que nós, né, a direita, o pessoal conservador e também o pessoal do campo liberal preparou uma figura para substituir Bolsonaro no momento? Então, essa questão, a gente tem que ter muito reticente, tem que ser muito reticentes contra o lema, contra tudo que está aí. Calma, pessoal, vamos, né? Vamos ver, porque a política na verdade, é o possível que se pode fazer, não é o desejável. Então nós vamos lutando, nós vamos articulando, como nós estamos fazendo aqui, fazendo lives, né? Escrevendo, fazendo artigos, né? E por isso que a gente pede tanto apoio, porque esse é o momento da gente estar colocando essas pautas, porque não existe vácuo na política. E não existe vácuo, pessoal, na academia. Você pode verificar, hoje saiu saiu um texto na Folha, mas a gente sabe como é que é a Folha, né? Do jornalista que escreve sobre o campo da direita. É um jornalista específico, eu esqueci o nome dele. É um jornalista específico que escreve sobre o comportamento da direita no Brasil. Você não tem jornalista específico em nenhum jornal escrevendo sobre o comportamento da esquerda brasileira. É verdade. Então foi por essa falta de figuras importantes no campo conservador, que foi abafado por muito tempo, que eles conseguiram escrever na história do Brasil que não existia militância comunista na época do regime militar. Hoje a academia fala isso. Não existia militância comunista. Na verdade, a academia quase que toda, pessoal, fala isso. Sendo que você tem próprio documentário do Brasil Paralelo que mostra que você tinha realmente, sim. A gente estava num contexto de Guerra Fria. Como que não tinha tentáculos do socialismo comunismo aqui na América do Sul, né? Ou seja, é ilógico, era um contexto de Guerra Fria, né? Então, por causa dessa falta de escritores, de intelectuais conservadores, liberais e de direita muito abafada no Brasil por causa do regime militar, a própria academia conseguiu colocar a pecha de que foi uma invenção dos militares, uma desculpa dos militares demonizando, na verdade, os partidos de esquerda para poder assumir o poder. Tanto é que a gente sabe aí que existiram vários movimentos de guerrilhas e todos eles viraram hoje figura política. Então, por quê, pessoal? Porque nós não ocupamos os espaços que tem que ser ocupado, né? Então, são oportunidades perdidas. Às vezes, a oportunidade perdida, pessoal, demora muitos anos para que a gente consiga se levantar novamente. Você pode ver aí, teve a onda conservadora aí mundial e agora você está vendo uma reorganização na questão global, que a Dea vai falar de o quê? De contenção dessa onda, né? Ou seja, tem lá todo ativismo lá contra o Trump. Eu tava vendo o Tucker Carlson na Fox News, né? Gente, a postura do Carlson tá falando nos Estados Unidos para que os republicanos tomem postura é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. O que a gente está pedindo da base do governo para tomar postura, o que a gente está pedindo dos conservadores nesse país para tomar postura, o Tucker Carlson está falando a mesma coisa nos Estados Unidos. Porque todo o ativismo contra a administração Trump, na questão judicial, na questão de mídia, se lá não tivesse uma mídia poderosa como a Fox News, né, eles estavam perdidos. E lá muita gente do Partido Republicano lá, né, tipo isentões, não, calma, não é bem assim, e perdendo terreno para os democratas. Então Tucker Carlson, ele na verdade, ele fez uma projeção de que nas próximas eleições muitos republicanos, se não reagirem, vão perder de lavada. Aí não adianta o Trump ser reeleito sem a base.
Porque vai continuar aquela política, né? De cozinhando, igual o Bolsonaro aqui. Se o Bolsonaro for reeleito e a base dele não tomar postura, o país vai continuar nessa mesma questão, né, de ativismo judicial o tempo todo. Porque antigamente, pessoal, a gente só tinha, na verdade, a oposição lá no parlamento fazendo frente ao governo. Hoje é tudo, é mídia, é judiciário, é oposição, são os isentões, né? E agora a pandemia, né, que veio para poder destruir tudo. Então, pessoal, nós temos que ocupar espaços. Aí você tem aí, na verdade, o William Douglas falando no artigo, que a Déia já vai continuar aqui, que em 2007 eles tentaram, né, foram indeferidos, tentaram novamente agora, e eles vão ficar tentando sempre, né? Tanto é que eu vi um líder da militância LGBT, né, dessas figuras que conseguiram aprovar a lei da homofobia, ele escreveu lá no Twitter, nas redes sociais dele, dizendo que todas as vitórias que o ativismo LGBT tem conseguido nesse país é através do STF. Entendeu? É através do STF. Ou seja, nós temos que tomar postura. Temos que cobrar dos deputados, sim. Muitos já estão tomando iniciativa, né? Muitos deles estão tomando iniciativa por causa de cobrança. Eu até abro aqui um parênteses, eu nem me preocupo muito se a pessoa está enchendo de assessor lá, se está gastando verba de gabinete. Nesse momento eu nem me preocupo muito, porque tem que gastar com a causa, prestando conta direitinho, prestando conta para os seus eleitores. Olha, tivemos esse gasto aqui, foi um gasto mais alargado, porque nós fizemos isso. Essa questão do Partido Novo, vamos, né? Partido Novo, não, calma, vamos economizar aqui, vamos economizar ali, e a esquerda só ganhando terreno, porque a esquerda não se importa com isso. A própria Isa Pena, quando foi, do PSOL, né? A própria Isa Pena, quando foi interpelado pelo pessoal da MBL, dizendo que ela é uma das que mais gastam lá na Casa Legislativa, ela falou, mas esse dinheiro é para gastar mesmo. Ou seja, eles não se importam de gastar com o ativismo deles. Eles têm pessoas ali o tempo todo só para ficar praticando ativismo. Lembra do gabinete da Joyce? Que ainda está em investigação e que mesmo assim foi alçada a secretária de comunicação do Senado, se não me engano, da Câmara, né? Da Câmara, foi alçada e foi indeferida lá. Não sei se foi o Celso de Mello que deferiu, na verdade, porque tentaram embargar, alegando, na verdade, a mesma situação da interferência do STF na base do governo, porque o STF, né, interferiu na base do governo para várias atitudes do presidente Bolsonaro. Aí agora, quando solicitou também que embargasse a Joyce por denúncias sérias da mídia, não fomos nenhum bolsonarista que fizeram as denúncias, foram os próprios funcionários dela, aí o Celso Mello disse que seria interferência em outro poder. Então você vê que eles utilizam o tempo todo do arcabouço jurídico, das leis, da legalidade, para fazer ativismo, pessoal. Vamos abrir os olhos. Quer continuar, Déia? Gente, tá complicado hoje mexer com o Facebook. Eu estou vendo alguns comentários e a Kátia Medeiros está falando que não foi respondida a questão quando você respondeu a ela, que o Ulisses ia falar sobre a questão que envolve as religiões afro no Brasil e tal. Entenda bem, Kátia, eu, Déia, não tenho conhecimento de terreiros de candomblé ou de umbanda, ou prédios de umbanda, ou qualquer religião afro, tá? Eu não tenho conhecimento de nenhum fechamento. Inclusive, durante todo o período da pandemia. E eu tenho conhecimento, porque é difícil não ter um terreiro, pelo menos onde eu moro, tem alguns terreiros próximos à minha casa, tá bom? E funcionaram durante todo este período. Só que eu não posso fazer de um caso específico no meu estado uma regra para todos os estados. Eu não posso chegar aqui e dizer, em todo o Brasil, todos os terreiros de candomblé funcionaram durante a pandemia. Normalmente eu não posso, porque isso já seria má-fé da minha parte, injustiça, porque eu não tenho acesso. Eu posso dizer do meu estado, e principalmente terreiros
que ficam na circunscrição onde eu tenho transitado. Na minha região também funcionaram normalmente. Sim, entendeu? Então, assim, o que está acontecendo lá em Curitiba, por exemplo, né, que o prefeito lá autorizou a abertura de shoppings, mas igrejas não, O né? Rafael Greca. O Greca, né? Eu não sei se em Curitiba como é que está a situação também dos terreiros, mas a realidade é que sempre houve um ativismo judicial mais aguerrido, mais injusto em relação principalmente a evangélicos. Aliás, é bom lembrar aqui que havia uma ação há muito tempo, o Dani deve saber disso, sobre a questão de sacrifícios de animais, né? Que é interessante que a gente sabe que o lobby que existe aí do pessoal, da galera aí que defende os animais, esse lobby não venceu. Não venceu, e nem a preocupação com a vida dos animais, em tese, né, venceu os debates. Fala, pode falar. Não, engraçado que quem levantou essa bandeira da questão de sacrifício de animais, quem levantou essa bandeira na questão de sacrifício dos animais não foram nem os religiosos. Foi o pessoal da Sociedade Protetora dos Animais e não foram chamados de fundamentalistas. Se fosse o lobby, que eles chamam de lobby religioso, contra as religiões afros, tentando impedir sacrifício de animais nas esquinas, nós seríamos chamados de fundamentalistas religiosos. Isso não partiu da gente. Não partiu dos religiosos, né? Não partiu dos evangélicos, nem dos católicos, partiu do pessoal lá da Sociedade Protetora dos Animais. E caiu. Não conseguiram. Por quê? Porque o pessoal da religião foi lá para os parlamentos, foi lá para o Senado, foi para um monte de lugar, fizeram audiência e conseguiram continuar lá fazendo seu sacrifício de animais. Não tem nem nada a ver conosco essa questão aí. Sim. Mas para vocês verem a distinção que existe, porque a gente sabe que o lobby contra maus tratos de animais é um lobby forte no mundo inteiro. Isso, aliás, é parte da agenda globalista, né? A gente sabe disso. Mas, diante da influência que as religiões afro no Brasil têm junto ao Poder Judiciário, junto ao Legislativo, esse tipo de procedimento, tentando incriminá-los por essas ações, não passou. Agora, tudo que é referente a evangélico, principalmente, é um escarcéu assim medonho. O Fachin quer até criar uma figura jurídica que não existe no Brasil, né? Mas eu queria aproveitar, como o Dani já falou... Não, mas só dar um espaçozinho. Na questão aqui da... Quem foi que fez essa pergunta? Foi a... Então, não foi nem eu que respondi, não. Eu respondi o Henrique Lima. Ah, tá. O Henrique Lima, né, ele falou assim, ó, falem sobre a ONU e a religião mundial, né, que é chamada a URI. Só que quem está estudando sobre esse assunto é o Ulisses, professor Ulisses. Ele comprou até literaturas com relação a isso. Sim. Ele está estudando sobre esse tema, sobre a questão da religião mundial, e ele vai fazer... Daqui a um tempo, não é agora. Isso, tá? Ele vai fazer, ele falou que em breve ele vai fazer uma live só sobre isso, só sobre a questão da religião mundial. A questão da nossa amiga que fez a questão da questão afro, eu não entrei nesse assunto hoje, não. Então deve ter sido algum administrador da página, porque aqui nós somos vários que administram uma página que respondeu, tá bom? Mas eu já vi que a Catiazinha já se deu por satisfeita. Obrigada, tá, meu amor? Muito obrigada. Eu gosto dos meus seguidores porque eles são educados, são maravilhosos. Então, só recapitulando, lembrando ao Henrique Lima a questão da religião mundial e ONU, o professor Ulisses vai fazer uma live específica que nós vamos divulgar aqui. Futuramente, ok? Para a gente estar bem fundamentado naquilo que vier a trazer para vocês, ok? Bom, agora, então, vamos agora passar rapidamente para a manifestação muito bem escrita, por sinal, do professor de Direito e juiz. Inclusive, ele deu muito tempo aula em cursos preparatórios, o doutor William Douglas. Ele escreveu um artigo intitulado Abuso de Poder Religioso, né? E eu achei interessante porque ele trouxe, inclusive, base constitucional para mostrar o absurdo que esse senhor Fachin está querendo promover, que na realidade é só uma agenda de perseguição aos cristãos. E como bem disse o pastor Malafaia, que aliás é a única grande personalidade que tem tratado
personalidade do meio evangélico que tem tratado desse assunto. Ele falou muito bem, falando que se trata de não só perseguição religiosa, mas como preconceito contra os evangélicos aqui, os cristãos de uma forma geral, né? Lembrando que o pastor Malafaia, como uma liderança importante, goste ou não, tem pessoas que são fãs, tem pessoas que, né? A gente não está ligando para isso, nós estamos vendo a narrativa de agora. Ele foi um dos primeiros, ou um dos únicos, que percebeu esse ativismo grancista, marxista, na época da pandemia, para fechar templos religiosos. Eu lembro que, quando saiu o primeiro decreto para poder fechar tudo, ele fez alusão ao ativismo marxista, essa sanha contra o cristianismo de fechar templos, né? Porque o cristianismo ele concorre ali com o marxismo, né? No questão de mundo. Então ele foi um dos poucos que percebeu, e ele também foi lá e exigiu juridicamente os direitos dos templos, porque está na Constituição, né? De não fechar as suas portas. Não ter culto com aglomeração foi uma situação que todo mundo entendeu. Né? Agora, fechar a porta de templo para um necessitado, para uma pessoa desesperada, em depressão, porque muitas pessoas iam fazer o tal do lockdown, mas os mendigos da rua, os viciados, os drogados, as pessoas com problemas psicológicos estariam pelas ruas perambulando, as pessoas que estavam trabalhando e precisavam de uma palavra de conforto, a igreja está aí para isso. Então, repara que eles utilizam o tempo todo, a ideia vai falar da questão global, do globalismo, utiliza o tempo todo dessas bases para poder calar, né, a igreja, né? Seja ela a igreja cristã, no caso, porque representa o mundo ocidental, né? Você tem toda uma organização contra o estilo de vida do mundo ocidental. Então, ele foi um dos poucos, né, goste ou não. Tem pessoas que se unem ao Malafaia nessas questões, né? E se separam em outras. Isso é super natural, né? Não tem problema com relação a isso. Você não é obrigado a concordar com ele tudo. Mas se tá lá, até mesmo quando teve aqueles embates de questões de gênero, quem levou ele lá na época para a Câmara foi o próprio Bolsonaro, que levou, que teve até aquele episódio que eles impediram a Érica Cocai de sair do plenário para poder ouvir o que eles estavam falando, porque eles fazem isso. Eles vão lá, lançam, né, os venenos deles, né, lançam a teoria deles, aí quando é a vez deles sentarem para escutar, eles saem. Eles gostam de agitamento, né? Então, é essa questão, né? Foi um dos primeiros a perceberem esse ativismo de esquerda, né? Desse grancismo, né? Desse marxismo cultural, que eles dizem que não existe, mas a gente sabe que existe, para poder calar a igreja. Então, vou trazer rapidamente a posição que dá uma base, inclusive jurídica, para você que quer discutir na sua família, que quer postar no Facebook. A gente precisa se engajar nesse debate. Como já foi falado, isso já vem há muito tempo, principalmente desde 2017, essa tentativa de criminalizar não somente opinião, mas posturas e até a eleição de cristãos no Brasil. Então, isso é muito sério. O meio cristão precisa se engajar em relação a isso. E depois a gente vai trazer essa agenda sendo efetivada no meio virtual como uma forma de perseguição contra cristãos aqui no Brasil. A gente vai falar sobre um evento que aconteceu há dias, né, no Twitter, tá? Então vamos lá. Diz o doutor, que é professor de direito, juiz federal, William Douglas. Ele diz que ele reconhece até o brilhantismo intelectual do Fachin. Ele nem entende por que o Fachin tomou essa postura de ativismo judicial. Ele é muito cuidadoso ao escrever as suas críticas, como um juiz deve ser, né? Deve ter todo o cuidado de fazer crítica, mas ele diz que esse crime de abuso de autoridade religiosa afronta a Constituição Federal do Brasil. E ele traz os artigos, os principais artigos que são afrontados com essa proposta ilegal do Fachin. Ele traz o artigo 1º da Constituição Federal, que prevê a figura do pluralismo político, né? E dentro desse pluralismo político,
inclui também os direitos e as garantias individuais que estão estatuídos no artigo 5º da Constituição Federal, que, abre aspas, diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. A Carta também proíbe, no artigo 19, que o poder público crie, entre aspas, distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Quando um ministro do TSE decide incluir numa proposta de criminalização candidatos de um determinado segmento religioso, nesse caso cristão, ele está promovendo uma violação frontal a esse artigo 19, quando ele está criando uma distinção entre brasileiros. Ou seja, esses brasileiros cristãos, eles vão ser alvo de investigação por qualquer tipo de apontamento, de acusação de abuso de poder religioso, quando outros brasileiros que fazem parte de sindicatos, de universidades e de meios, inclusive no meio midiático em geral, no meio filosófico, são vários os meios, as categorias, os grupos que têm lideranças que influenciam o seu público-alvo, mas esse pessoal não vai sofrer nenhum tipo de investigação, e os votos que essas lideranças captam dos seus liderados também não vão ter nenhum tipo de investigação ou vão sofrer qualquer acusação em relação a um possível abuso de autoridade, né, em relação a poder filosófico, né, poder midiático, ou seja lá qual for o poder, né? Então, continuando aqui, as premissas levantadas por esse juiz federal, que é um conservador. Olha aqui, gente, que maravilha, café. Delícia, tá delícia. Mas vamos lá. O doutor William Douglas, ele traz no seu artigo que essa tese tem uma visão completamente equivocada e diz que o próprio TSE, ao julgar, vamos colocar aqui, né, o precedente, o RO 265-308, em 2017, decidiu que a Constituição e as leis eleitorais não contemplam a figura do abuso de poder religioso, porque o Congresso jamais criou essa figura. Vejam bem, isso aqui é um caso mais do que patente de ativismo judicial, o judiciário se imiscuindo num poder que ele não tem o direito de intervir, que é o caso, nesse caso específico, o poder legislativo. É a invasão de atribuição de outro poder, tendo em vista o objetivo que já é global, a gente sabe disso, de perseguir, demonizar os cristãos e de criminalizar o comportamento, a opinião, né, e a forma de organização, porque isso é uma forma de organização dos conservadores. Então, isso, gente, isso é muito, muito grave. E é bom relembrar o que o Dani falou recentemente, agora há pouco tempo, o nosso querido aqui jornalista, quando ele disse que o ativismo gay reconhece que as suas pautas, aliás, absurdas, o ativismo gay que a gente fala é do movimento LGBTQRF, cheio de letra aí. Não estamos falando dos homossexuais, a gente faz a distinção. A gente está falando de um ativismo de extrema esquerda. Eles reconhecem que o STF é o grande, entre aspas, garantidor das pautas que impõe contra os conservadores, criminalizando até objeto de crença dos conservadores, que é levado dentro de cultos, dentro de templos religiosos. Até porque a gente sabe que os conservadores não saem aí pelas ruas, não invadem a casa de ninguém, falando sobre os versículos bíblicos que respaldam a sua fé
no sentido de não abraçarem algumas perspectivas aceitas pelos homossexuais. Isso é uma questão de fé, uma questão de crença, agasalhada pela Constituição Federal, mas a gente sabe que isso não é imposto por conservador a ninguém, tá? Mas o STF acolheu essa proposta. E a extrema esquerda, ela tem um poder tão grande, gente, é um poder assustador que nós ainda não nos organizamos o suficiente para bater de frente e para vencer esse poder destruidor que segue essa agenda globalista. Porque no mundo inteiro, a gente já está vendo que tem país que o pastor é obrigado a casar gay. A gente está vendo isso, né? Entendeu bem? A gente já tem igreja que aceita isso. Direito das igrejas, dos líderes religiosos, todo direito. Eu não estou aqui para reclamar disso, não. Cada um tem a sua fé, crê na Bíblia como bem entende. Mas uma coisa é a igreja decidir casar ou não, outra coisa é o Estado intervir, como quer intervir no processo eleitoral só contra os cristãos, né? O Estado intervir para impor uma pauta globalista. Aí é outra história, que é o que a gente vê. Então eles têm um poder tão grande que eu estou sempre falando em lives aqui. Eles têm um poder tão grande que hoje eles comandam a extrema esquerda, comanda pautas de política pública em relação às prerrogativas do movimento extremista LGBTQ aqui no Brasil. E o melhor exemplo, você quer um exemplo, querido? Vai lá numa das pastas do Ministério dos Direitos Humanos, que é justamente ligado à proteção da comunidade LGBTQ, que no dia do orgulho, né? No dia do orgulho gay, que é um projeto global da comunidade LGBT, onde esse ano eles não foram para as ruas, não foram, a gente sabe disso por causa da pandemia, mas todo ano o movimento LGBTQ vai para as ruas e colocam, alguns, não todos, colocam cruzes no ânus, colocam travesti como Jesus e pintam, embordam. Golden Shower, todas essas propostas do movimento de extrema esquerda LGBTQ, elas são feitas durante o tal do Dia do Orgulho Gay. E, pasmem, no site comandado pela diretora trans, né, Marina Heidel, né, que trabalha no Ministério dos Direitos Humanos. É uma diretora que veio da esquerda e foi mantido no Ministério dos Direitos Humanos. Lá, eles saudam, eles celebram, e eu vou colocar o print aqui, eles celebram o Dia do Orgulho Gay. Aí você que é um cristão conservador, né? Ou você que não é cristão nem conservador, mas acha um absurdo nessas passeatas se desrespeitar a fé alheia, acha um absurdo nessas passeatas os travestis colocarem crucifixos, ou as feministas fingirem que estão grávidas e abortarem a figura de Jesus, seja lá o que for. Você que é contrário a isso, você acha que o fato de uma pasta hoje dos direitos humanos que é comandado por uma conservadora, pelo menos a ministra Damares diz que é conservadora, a pasta lá está celebrando o Dia do Orgulho Gay, que é o dia de ataque à fé cristã, um ataque global contra a fé cristã. Porque a gente precisa saber diferenciar. Não existe, no meio do conservadorismo, categorização de grupos. Quem categoriza grupos para colocar a rivalidade, a divisão, né? A rivalidade entre as classes ou entre os grupos é a extrema esquerda. Num governo conservador, os homossexuais têm os direitos iguais aos não homossexuais. A todo cidadão, porque a lei que pune difamação, calúnia e injúria, que pune lesão corporal, ela deve ser usada também para quem vai lá e lesa e que agride um homossexual. Mas o lobby, o poder da extrema esquerda é tão grande que fez o nosso presidente, que é conservador e que é contra essa categorização, ele foi obrigado, que é o que eu vejo, gente, ele foi obrigado a aceitar essa agenda dentro do seu governo, ao ponto da gente ter que engolir
numa pasta de direitos humanos, uma celebração ao Dia do Orgulho LGBTQ, né? Então, vocês vejam o porquê a gente precisa se organizar. E essa organização, como foi falada pelo Daniel, precisa ser de uma forma inteligente, equilibrada. Não é com ataques, xingamentos que a gente vai resolver nada. Foco, estratégia. Sim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre Saul Alinsky, rapidamente, para vocês entenderem o que é foco, o que é estratégia. Tem uma questão também, pessoal, que eu tenho visto bastante, que a gente tem que ficar, ou você que possui uma crença religiosa, ficar muito atento, que eu tenho visto uma discussão sobre os grupos militantes negros querendo que a religião tome pauta antirracista. A religião, ela não toma essa pauta porque não é papel da religião. Porque os negros, quando eles aderem a uma religião cristã, eles estão querendo se livrar desse ativismo. Sim. Eles já estão querendo se livrar, né, desse sectarismo de pertencer a grupos. Né? Quando eles entram lá para o cristianismo, eles percebem que ali não tem acepção de pessoas. Sim, verdade. O negro, dentro do cristianismo, ele está em cima de uma plataforma, de um púlpito, de uma plateia, para ser ouvido. Ele tem protagonismo na religião. Para que ele vai querer pegar pauta de grupos para agradar grupos militantes? Então, cuidado se na sua entidade religiosa aí, né, na sua igreja, na sua paróquia, né, no seu local de culto aí, já vir pessoas tentando pegar essas pautas identitárias e colocar dentro da igreja. A igreja não é para isso, não. A religião não é para isso, não. A religião é para acolher qualquer pessoa sem fazer acepção. Porque daqui a pouco já existe uma teologia, né, chamada uma teologia de ativismo negro. Existe por aí. Muita atenção, porque a igreja e a religião, o cristianismo, não foram feitos para isso. Toda vez que o cristianismo se aliou com o Estado, fez o que fez no mundo, o erro que deu, né? Essa separação entre Estado e igreja é muito importante. Não quer dizer que os seus membros influenciem na coisa pública, porque são cidadãos. Mas aquela questão, né, de fé, ou seja, daqui a pouco tem pressão LGBT dentro da igreja também, para que a igreja também adira às pautas LGBTs. Porque pautas LGBT não tem nada a ver com questão homossexual, pessoal. Até mesmo muitos homossexuais nem querem ser representados por esses grupos. E existem homossexuais famosos na mídia que não gostam de se aliar com esses grupos. Felipe Campos, aquele lá da Luciana Gimenez, né? Vários outros aí homossexuais. O próprio Agostinho Fernandes, né? Também não se aliou, porque ele falou que quando tentou se aliar, ele viu a hipocrisia que era, né? Homossexuais drogados caídos no chão, e você não tinha ali o ativismo LGBT dando lá o homossexual que estava tendo overdose no chão. Deixava lá caída para a polícia vir buscar. Você está entendendo? Então, muito cuidado com essas pautas identitárias, querendo também tomar o lugar das suas crenças, do seu objeto de culto. Né? Pautas identitárias para quem quer aderir. Nós aqui não somos obrigados a aderir pauta de ninguém. Nós somos livres. É verdade, é verdade. Bom, então, gente, continuando aqui, porque a gente vai num outro Twitter, ou melhor, num acontecimento no Twitter que mostra o perigo que está sendo esse ativismo judicial dando apoio a essas pautas contra cristãos, que, aliás, eu não estou achando aqui no meu... aquele da crente lá, que eles disseram lá, criticando a crente, eu não estou achando aqui. Sim, de uma senhora... Me ajuda aqui. Deixa eu só terminar aqui o do William Douglas. Que tinha problemas mentais, né? Aí todo mundo caiu de pau nela. Mas vamos voltar aqui. Então, o doutor William Douglas diz ainda que a tipificação do ilícito eleitoral em face somente dos religiosos também seria flagrante discriminação, uma perseguição religiosa. Ele diz, eu vou abrir só, eu vou colocar o link aqui, então não vou entrar em tudo, tá? Mas uma outra questão que ele levantou que eu achei muito interessante é a coação moral de natureza eleitoreira é muito mais frequente em fala, e vê se você concorda com ele, porque eu concordo, que essa coação moral de natureza eleitoreira é muito mais frequente em universidades. Sol está nas principais universidades do país.
manipulando a cabeça da nossa juventude, inclusive com o UNE, todos esses movimentos de extrema esquerda que elegem essas figuras patéticas que a gente está vendo aí em todas as partes do parlamento. Que, aliás, assim, a eleição da extrema esquerda é até um direito. O que eu digo é que há uma militância que é um abuso de poder. É um abuso de poder por quê? Porque nas universidades vai você tentar levantar a pauta conservadora. Vai você defender algum autor conservador. Você é reprovado. Eu digo porque eu sofri bullying, eu sofri perseguição na universidade. No último curso que eu fiz, no último bacharelado, eu tenho 3 bacharelados, no último, que foi Relações Internacionais, eu sofri todo tipo de perseguição porque caí entre aspas, no absurdo de defender o Estado de Israel contra a militância de professores, a maioria analfabetos funcionais que não sabiam nada de Israel e que arrasavam com o Estado judeu, e eu tentando defender, eu fui demonizada, eu fui perseguida, inclusive na minha monografia, e quase processei a universidade onde eu estudei por causa da perseguição. Eu ouvi um professor, um filósofo, que eu também quase processei, dizendo que o cristianismo era um movimento vagabundo, só para vocês terem uma noção. Então, no meio das universidades, existe já toda uma ligação para a pauta de extrema esquerda e também uma ligação em relação, porque eu via isso na universidade, para os candidatos da extrema esquerda. Ou vocês acham que o Freixo ele está palestrando em todos os meios acadêmicos e no judiciário e junto a entidades do judiciário? Por quê? Porque é a forma dessas lideranças no meio acadêmico e no meio do judiciário de focarem o nome desse extremista da esquerda para uma pauta política, para ele continuar se mantendo no poder. É assim que a esquerda se perpetua. E nesses locais que deveriam ser plúrimos, que deveria ter uma multiplicidade de opinião, só a opinião da extrema esquerda tem valor, é aceita. Só tem debate que não é debate com eles, e os conservadores são alijados. Então, isso sim é abuso de poder. Abuso de poder e, assim, todo mundo tem sua experiência, né? Aí, eu no trabalho, na faculdade. Eu também estou fazendo a minha segunda graduação em filosofia. A primeira foi história, estou fazendo filosofia agora numa federal. No primeiro dia de inauguração, né, que os alunos foram para poder, né, ir lá na faculdade e teve a cerimônia. No primeiro dia, a disciplina de ciências humanas já fizeram um grupo, né, no WhatsApp, todo mundo que estava lá, todos os alunos se reuniram, né, e já foi feito já um grupo no WhatsApp para que era a primeira turma dessa Federal de Ciências Humanas, nós inauguramos essa turma, e para que a gente pudesse facilitar as informações. Gente, no primeiro dia do grupo já foi postado para os alunos se filiarem ao PSOL. No primeiro dia do grupo. Eu me levantei e falei que não, né, que eu até teria diálogo com os alunos, mas não me oferecesse PSOL, né? Falei que ali, na verdade, a faculdade não pertence a partido, falei para eles. Olha aqui, vocês, tô vendo aí a conversinha de vocês, de esquerda, vamos colocar uma coisa bem clara aqui. Aqui é o grupo da faculdade, não é grupo de militante político, de partido político, não é. A faculdade não pertence à esquerda, falei bem assim, não pertence aos partidos de esquerda, né? Eles ficaram assim, não sabiam que eu ia me levantar, né? Falei, ou seja, no primeiro dia, eles já propuseram entrar para o PSOL, numa faculdade federal. E sabe quem propôs isso? Os alunos. Por quê? Porque os professores, agora, eles estão com medo de mostrar. Eles vão, né? E introjetam isso nos alunos, para os alunos virarem pequenos militantes. Tanto é que quando eu comecei a confrontar os alunos, eles não sabiam dizer a razão, sabe? Por que eles tinham aquela ideologia. Era tudo pronto, pessoal, já vem. Aí quando eu comecei a ter as primeiras aulas do curso de filosofia, eu entendi. Todos os professores eram de esquerdas e feministas. Todos. Então, ou seja, nós perdemos nisso. É espaço que a gente tem que conquistar. Manda seu filho para a universidade preparado. Sim. Né?
coloca aí na cabeça dessa juventude, quem influencia a juventude, que tem que ir para as universidades influenciar e Sim. tomar o terreno, tomar o que eles pegaram. Porque muitas vezes os adolescentes eles crescem, eles estão crescendo puro, mas eles foram tão introjetados. Aí a mídia fala, vocês estão dizendo então que os adolescentes são idiotas. Gente, muitas vezes são idiotas úteis, porque todo mundo sabe daquele sentimento aventureiro do adolescente, né? De confrontar pai, de confrontar mãe, de confrontar autoridade. E nisso eles crescem. Né? Ou seja, o grupo hoje quase não discute, eles não discutem mais política, eles colocavam coisas de militante negro, militante LGBT, vão pra rua, eles pararam, por quê? Porque eles já se sentem dono das instituições, eles não imaginariam que ali naquele grupo tivesse conservador, direito liberal, porque eles se sentem donos das instituições. Mas esse abuso de poder, que é feito muito sob a forma de bullying, tá? Não causa nenhuma revolta e nenhuma possibilidade de reprimenda por parte de um ministro ideologizado, né? Mas, gente, eu vou deixar o link aqui do Dr. William Douglas, vocês podem acessar, ele traz uma base argumentativa muito boa. Mas eu queria, antes de terminar a live, que a gente já está indo para 1 hora, e eu não quero, ou melhor, a gente já está alongado, mas eu queria trazer uma outra situação que mostra o ódio que a extrema-esquerda está lançando para rotular de forma negativa os cristãos e principalmente evangélicos do Brasil, né? A gente viu que foi para Trend Topic dessa semana foi Serva de Deus. Eu não sei se vocês viram no Twitter, acho que foi no dia 29, tá aqui, 29. Quando eu entrei no Twitter, eu quase não uso a minha conta no Twitter, né? Eu tenho esse defeito. Mas quando eu entrei, eu vi lá Serva de Deus, eu falei, por que isso está sendo discutido? Por que esse termo serva de Deus, que todos sabem que se refere a evangélicos, né? Eu falei, por que isso? Né? Aí eu fui e vi que um dos que mais impulsionou esse tweet, né, foi o Mídia Ninja, que é uma mídia de extrema esquerda. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o vídeo de uma senhora que estava assim agredindo. Dava para ver que ela estava alterada, ela estava descalça, muito alterada e agredindo um homossexual, um funcionário de uma empresa de ônibus que disse ali que era homossexual, senão eu nem saberia, né? O vídeo não começa com o motivo do desentendimento entre os dois, porque no vídeo ela está agarrando ele agarrando ela. Né? No vídeo que a gente vê isso, é um agarrando o outro, né? E ela ofendendo o rapaz, acusando o rapaz, né? Mas a gente não sabe o motivo real, não tem no vídeo a gravação na gravação mostrando o que revoltou essa mulher para ela tomar aquela atitude que, na visão de qualquer pessoa normal, é uma atitude absurda, porque o rapaz não me pareceu ter sido descortês com ela, pelo menos naquela parte do vídeo. Só que eu tenho todo cuidado, gente. Como jornalista, se um vídeo de um fato ele vem cortado, tá? Ele não vem com todo o fato ali, eu tenho todo cuidado, porque narrativa está acima dos fatos. Então, eu não sei o real motivo que ocasionou esse desentendimento. Eu só sei que, por causa de um desentendimento, essa mulher começou lá a agredir, principalmente verbalmente, esse rapaz que é homossexual. Aí, o que aconteceu? Veio muita gente ofendendo essa mulher, mas ofendendo, gente dizendo que ela era uma praga, era uma desgraçada, que tinha que acontecer coisas ruins com ela. Não, tinha gente falando que ia matar ela mesmo. Que ia matar. E outro detalhe, aí veio a extrema esquerda dizendo, olha porque tem que ter lei contra a homofobia, olha o que acontece, olha o ódio contra os homossexuais. E a maioria só a razão da mulher, e fizeram, gente, algo extremamente grave, deram o nome dela completo e a página dela do Facebook. Como eu sou jornalista séria, né, eu fui pesquisar quem era essa mulher e por que aconteceu. Fala. E antes de você falar, começaram já um monte de insultos contra a mulher, né? Começaram um monte de insultos contra essa mulher, e não somente contra ela,
contra crente. Sim. Falaram as mais os termos mais absurdos com relação aos crentes. Ofendendo. Né? Só você ir lá, colocar lá no Twitter, serva de Deus, né? Serva de Deus. Serva de Deus, que você vai ver os comentários. Os mais absurdos. Ou seja, uma mídia que diz que prega a pluralidade, que diz que prega que é contra o a discurso paz, de ódio. que é contra o discurso de ódio, abre um flanco para que uma pessoa, se tivesse errada ou não, ser completamente atacada, Sim. né? E a partir ameaçada dali, de morte. E a partir dali começar também o preconceito religioso. É só você ver lá, preconceito religioso. Aí ressuscitaram um vídeo da filha da Fernanda Montenegro, num programa antigo, tá bem lá nos comentários. Colocaram como meme, né? O Sérgio Grosman pergunta assim no programa: você tem algum preconceito? Colocaram como meme lá na coisa. Você tem algum preconceito? Aí a Fernanda, a filha da Fernanda Montenegro, né? A filha dela, Fernanda Torres. Eu tenho conta crente. Ou seja, artistas, né? Pessoas que, se eu falasse que eu tivesse preconceito contra a religião afro, estaria hoje todas as instituições de direitos humanos, sim. né? Agora na mídia. Ou contra o Islã. Ou contra o Islã. Então, o que acontece? Uma mídia alternativa que diz que prega paz, que prega, né, contra o discurso de ódio, abre um flanco propositalmente para que se tenha preconceito religioso contra uma vertente somente. É verdade. Então, eu fui pesquisar o que aconteceu e descobri, inclusive eu retuitei isso trazendo a informação. Eu descobri na imprensa local, tá? A imprensa local, que usou como fonte a Gazeta Digital, trazendo a história que a extrema-esquerda não trouxe, né? E que isso acabou possibilitando a perseguição contra essa mulher. A mulher que todo mundo ofende, que tem gente querendo matar por ser supostamente uma crente homofóbica, ela é doente mental. E eu vou aqui, eu vou colocar o link, aqui isso é muito sério, tá? Porque ela está ameaçada de morte, uma pessoa doente mental. Aliás, gente... que tinha acabado de sair do hospital, sim, né? tá aqui, olha, o nome dela, Rosinete Ribeiro Taques. Ela tinha sido até detida pela polícia, porque a polícia, mesmo vendo todo o estado dela, né, a alteração dela, não conseguiram perceber que era uma doente, né? Não, mas... e aí tem que deter até para averiguação dos fatos também, né? Sim, e ela teve um surto, gente, um surto. Aí diz aqui que, aí fala que ela, segundo as testemunhas no local, ela esteve lá querendo comprar uma passagem de ônibus para fugir, porque ela tinha fugido de um hospital. Ela foi comprar a passagem de ônibus e ela não aceitou ficar lá na fila para respeitar a distância entre as pessoas. Aí começou a brigar lá com um jovem funcionário que foi lá de molestá-la em relação a essa distância. Tá? Aí daí ela começa a ofender, a agredir o rapaz, inclusive quebrou a loja, ela quebrou o local lá, depois no final ela quebrou. Então, o que ocorre? Segundo a imprensa aqui, local, a família da mulher disse que ela sofre de transtornos mentais e toma remédios controlados. Horas antes da agressão, ela saiu sem ser vista. Ao invés deles dizerem isso, eles tinham que falar, ela fugiu. Porque quem sai sem ser visto de hospital está fugindo, né? Mas a imprensa não falou aqui, mas está aqui. Horas antes, ela saiu sem ser vista de um hospital na cidade e foi para a rodoviária. Ela foi contida, gente, por corpo de bombeiros e foi novamente levada para o hospital para fazer o tratamento necessário para uma pessoa que sofre de transtorno mental. Então, percebam bem a diferença. E mesmo parte das redes, sabendo que ela era doente mental, os que souberam não continuaram ofendendo, atacando. Eu fui no Mídia Ninja, coloquei essa informação, porque eu achei um absurdo, uma covardia o que estão fazendo com essa senhora, que é inimputável, essa senhora que precisava, inclusive, do apoio das redes para que o seu nome não viesse a ser levado de uma forma tão perversa, porque essa mulher a gente vê que ela não é responsável pelos seus atos. Então, percebam bem, quando a gente vê caso
principalmente lá na Europa, de muçulmano matando e causando diversos males devido a ataques terroristas, quando a mídia, sem nenhuma prova, diz que eles são doentes mentais porque não representam o verdadeiro Islã, vocês veem alguém se levantando e dizendo, olha, são isso. Não, a gente não vê isso acontecendo. E se for comprovado que o agressor, né, o homicida é um doente mental, então todo mundo se cala. Mas no caso dessa senhora, não. Então vocês vejam, pegaram um evento lamentável, eu lamento muito por esse moço homossexual que foi agredido, mas ela era uma doente mental e usaram isso para atacar evangélicos em todo o Brasil, e isso reverberou de uma forma muito negativa nas redes. Então, Oi, fala. Não, e o que é engraçado, pessoal, a gente vê a hipocrisia, né? O Luiz Felipe Pondé diz que a esquerda ela é filosoficamente picareta. Gosto desse termo, né? Tem um vídeo que ele arrebenta. Quem tem as reservas contra o Pondé, né? Porque também ele é um pouco, às vezes, relativista, mas nessa questão de esquerda, ele tem uma visão muito boa. Ele diz que a esquerda é filosoficamente picareta. E é. Por quê, pessoal? Eles abrem um flanco de ataques contra uma figura feminina. Ainda que aquela mulher estivesse sendo homofóbica e tivesse, né, ali de posse das suas faculdades mentais preservadas, qual era? Se você prega a valorização da mulher, se você prega a valorização da igualdade, não seria a questão de você ter pessoas para chegar e conversar com a mulher, para que ela está tendo aquela atitude? Não, é matar, é dar soco, é fascista, é nazista, tem que acabar com ela, tem que, se eu estivesse perto dela. Ou seja, é hipócrita o discurso de sororidade, pessoal. Porque se aquela mulher é igual o professor Paulo Cruz também fala, muitas pessoas que têm um comportamento racista não são racistas. Se você chegar e conversar com aquela pessoa para tentar entender por que aquela pessoa está tendo aquela atitude racista, nem ela vai saber por quê. E você conversando... Paulo Cruz é negro, né? Ele é negro, né? Que é fora do mainstream aí, né? Ele fala, às vezes aquela pessoa, ela introjetou aquilo, ela tá fazendo aquilo para aparecer, ela nem é racista. Se você chegar e confrontar, você resolve a situação. Mas não, eles veem uma figura, uma mulher que você vê que ela está visivelmente alterada, para acabar com a mulher, para matar, para apedrejar. Isso serve também para algumas pessoas radicais do nosso campo. Quando for também, né, já viu um vídeo também, já querer atacar. Gente, nós somos, o conservadorismo, ele é conhecido pela política da prudência. Né? Tudo que você verificar, calma, gente, vamos ser prudentes, vamos analisar os fundamentos para saber o que aconteceu, né? Nós agimos muitas vezes também por ímpeto. Então, o discurso mesmo de solidariedade que eles pregam, né, é tudo falácia. Porque uma figura feminina ali, por que eles defendem bandidos, então? Você que é mais nazista, mais fascista, mais homofóbico do que bandido? E vai falar contra o bandido para você ver. Então, foi uma coisa tão, sabe... como o Olavo de Carvalho fala, ele tem uma teoria da tal da paralaxe cognitiva, né? Você vai analisar um termo que aquela pessoa adotou, ela adota outro termo completamente desconexo, a ideologia dela é feita disso. Você defende bandido que mata, que estupra, que chacina, e quando tem uma mulher que está sendo homofóbica e você percebe que ela está visivelmente descontrolada, você é o quê? É para matar? Né? Então você vê Aí depois ele vai defender aquele que matou a mulher. Olha só como é a questão, né, difícil de entender. Por isso que nós não temos que ser chamado também qualquer pessoa fascista, esquerdista. Calma, gente, vamos analisar e saber o que aquela pessoa realmente está sendo, o que ela é, né? Pra gente também não ser tratado aí como também histéricos iguais a eles. Gente, olha só, nós vamos agora para o final da live, porque já deve ter passado de 1 hora já. Então, o nosso objetivo hoje nessa live era justamente trazer uma reflexão sobre essa agenda que é globalista. A gente vai continuar esse assunto, depois até com o professor Ulisses, a gente vai continuar. A gente está só começando essa discussão aqui no Brasil, porque chega a milhões dos evangélicos que vão lá para a Marcha para Jesus? Chega. Milhões, né? É a maior do mundo. A maior do mundo. Milhões de pessoas saem a chamada, entre aspas, Marcha para Jesus.
Eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, porém não é o momento agora, né? A minha questão é, gente, Jesus lá no céu, entronizado, para quem acredita nele, você não é obrigado a acreditar nele para estar aqui, né? Jesus não precisa de marcha para ninguém. Quem precisa de marcha para garantir, para resguardar os seus direitos a crer nesse Jesus, a professar a fé nesse Jesus e a não ser rotulado, criminalizado por causa da fé nesse Jesus, é você, sou eu, é o povo brasileiro que é cristão. Então, assim, a gente vê assim, as incoerências, às vezes, no meio evangélico, que faz uma marcha de milhões, chamada Marcha para Jesus, ou de cantor, canta o tempo todo, pregador, os grandes nomes do meio evangélico estão ali, certinhos de aparecer, mas hoje nós não precisamos, gente, a realidade é essa, de uma marcha para Jesus. Jesus não precisa ser politizado. Desculpa, quer adorar a Jesus? Você tem várias formas de adorar Jesus. Até porque, enfim, você tem várias formas. Mas hoje o meio evangélico ainda não entendeu que é necessário se posicionar, principalmente evangélico, o católico também, mas o evangélico eu estou vendo uma pressão maior para criminalizar a opinião. Então, é necessário você que é o evangélico, você que é o cristão, pressionar as suas autoridades, as suas lideranças religiosas, que estão toda hora aí no meio da mídia, né, que estão aí nas redes, pressione-os para que eles chamem, conclamem outras lideranças a fim de fazer uma marcha pela liberdade dos cristãos no Brasil, enfim, uma marcha para mostrar ao TSE, STF, Senado, seja lá quem for, que o meio cristão não está dividido, que o meio cristão quer ter o direito de gozar do que está lá estatuído na Constituição Federal, o direito à sua crença, o direito a ter na sua vida, o direito a publicizar as suas crenças e valores sem ter que obrigatoriamente seguir aquela cartilha marxista que quer laicizar tudo, né? Isso aí. Lembrando, para a gente terminar mais Sim. rapidinho, a Déia falou sobre ativismo na faculdade. Eu também, quando estava terminando meu curso de História, a minha monografia ia ser a Revolução Francesa e o sentimento antirreligioso. Né? Seria essa, a Revolução Francesa e o sentimento religioso. Porque eu estava vendo na mídia na época, toda vez que se tentava um religioso lá no Senado falava, no Planalto, né, nas casas legislativas, né, no parlamento, toda vez que um religioso falava, eu via os jornalistas falando, olha, a Revolução Francesa já fez essa separação. Então eu fui pegar a Revolução Francesa e a distorção. Eita. Um momentinho. Não está acostumado como ela fala demais. E eles pegavam a Revolução Francesa para demonizar quem falasse em nome de religião. Então eu tentei fazer isso na faculdade, a professora não deixou. Não, mas eu não vejo esse debate na academia. Eles tudo usam isso. Eu não vejo esse debate na academia. Faz assim, religiosidade na Revolução Francesa. E eu tive que fazer para eu conseguir concluir meu curso, porque senão eu ia ficar reprovado, né? Claro que eu ia ficar reprovado. Então, pessoal, é isso, né? É um sentimento antirreligioso. Então nós temos que estar abertos a entender todo esse movimento que está acontecendo. Então, assim, é o nosso pedido. Você pressione a sua liderança religiosa, porque quem eu estou vendo se posicionando o tempo todo, dando a cara a tapa, com uma coragem impressionante, é o pastor Silas Malafaia. Você gostando ou não dele, a realidade é a seguinte: ele tem sido o homem, o líder, melhor dizendo, religioso, que é um dos mais influentes do país, que está levantando essa pauta, que está denunciando os absurdos. Então, exija do seu pastor que se posicione. Pastor não pode ser covarde. Ser covarde não está em condição de defender os direitos das suas ovelhas, tá? Então, pressione o seu pastor,
porque a gente precisa se organizar para fazer manifestação nas ruas, inclusive com maior impacto do que a chamada Marcha para Jesus. Tá? Sabe por quê, querido? Se você não quiser marchar pelos seus direitos que estão lá consagrados na Constituição Federal e estão sendo violados por membros do STF e do TSE, muito brevemente você não vai ter liberdade de culto nem dentro do templo, porque toda essa agenda globalista vai fazer daqui a pouco o que a China está fazendo, que o Estado é que está comandando a fé dos, entre aspas, religiosos. Mas a lá. sanha deles, desde muito tempo, a sanha deles para entrar dentro do templo religioso, gente, já acontece. Eles estão querendo isso. Eles querem chegar num tempo de entrar dentro de um templo religioso e pedir culto. Sim, que é o que acontece na China. Que acontece. Eles já até reinterpretam a Bíblia e eles já dizem o que os pastores vinculados ao PCC têm que falar, os líderes religiosos têm que falar. Então, eles determinam qual é o discurso, qual é o livro que deve ser lido, e é o que vai acontecer aqui. Estão com essa ideia de laicismo, estão trazendo essas ideias que são ateístas para o meio cristão, e o meio cristão está aí dando milhões de likes nos cantores famosos, naquela galera que ganha milhares de reais aí para cantar, para pregar, os famosinhos aí de ocasião. O momento, gente, é sério. E eu vou ser sincera, eu fico constrangida e revoltada quando eu vejo essas páginas aí de cantores do mundo gospel bombando e nenhum deles, que eu saiba, né? Se tiver algum aí que eu nem acompanho mais, tá, gente? Eu tenho que fazer, perdão. Mas a gente vê que eles não estão preocupados com assuntos de natureza política porque não querem ser perseguidos. Eles querem continuar faturando lá com o pessoal, entrando só naquela vibe de eu sou só um adorador, e esquecendo que um adorador defende a sua fé até quando a espada está no gogó, como acontece lá no mundo muçulmano e no mundo comunista. Então, você precisa também exigir dos cantores que estão faturando às suas custas, tá? Você precisa exigir deles posicionamento político, porque muito em breve eles não vão ter nem condição de juntar uma galera para ouvir eles cantando aí nas praças, ou seja lá o que for, ou nas marchas para Jesus. É necessário que os evangélicos, os católicos do Brasil se conscientizem. A perseguição começou, é muito séria, e ela está se expandindo e está tendo poder, principalmente usando a máquina estatal para impor uma agenda. Então, quando eu vejo evangélicos calados com a militância LGBTQ se unindo ao STF, inclusive na pasta de Ministério dos Direitos Humanos, para criminalizar a opinião do próprio evangélico, ou a fé, melhor dizendo, a crença do próprio evangélico, isso me causa náuseas. Mas você não vai ver ninguém, a maioria dos conservadores ficam quietinhos, porque ninguém quer mexer com quem está lá no poder e diz que é conservador. Então vamos acordar, a gente vai ficar aqui. Quer falar mais alguma coisa? Sim, a gente não conseguiu falar sobre a questão global, né? Acabou que não entrou. Mais de uma hora, culpa minha. Não, porque é muita coisa também. Então, sobre a questão global, pessoal, acredito que alguém já tenha visto o programa ontem do Brasil Paralelo que estreou. Olha, está fenomenal. Muita coisa do que a gente falou aqui está retratado lá de maneira bastante didática e acadêmica. Então, o programa do Brasil Paralelo, que eles estrearam ontem, né, sobre a questão da pandemia, né, sobre como a organização global tentou e tenta agir na questão da pandemia para poder cercear liberdades, cercear discurso religioso, fechar a igreja. O filme do Brasil Paralelo de ontem acho que já passou mais que... Se eu não me engano, já passou das 300 mil visualizações. E é um filme de 2 horas. Né? Vai fazer igual do 1964, que eles fizeram quando tinham mais de 6 milhões de acesso. A Globo tentou barrar, o YouTube tentou barrar, eles ganharam na justiça. Isso é muito importante, pessoal. O filme do Brasil Paralelo sobre a ditadura, que não estava defendendo a ditadura, tentou ser cerceado pelo YouTube, pela Globo. Tentaram tirar do ar. Chegaram a tirar do ar, eles ganharam na justiça e a Globo teve que dar direito de resposta no jornal, certo? E eu tenho certeza que, de repente, o filme desse de Covid,
O Brasil Paralelo, antes de lançar, já falou que já estava sofrendo ativismo do YouTube com relação a esse vídeo. Assista, quem tem facilidade de baixar vídeo, baixa a cópia, porque com certeza o YouTube, eu nem olhei hoje, hein, pra ver como é que tá. Com certeza o YouTube vai tentar censurar, porque tudo que diz respeito à Covid, se não for a pauta globalista e da OMS, eles estão tirando. Eles estão cerceando. Então assista, porque o título lá é Covid, mas está falando de toda essa questão da religião global também. Tá muito bom, pessoal. Assista, compartilha. Se você é professor, passe para os seus alunos, porque isso é história, né? Se o esquerdista lá coloca lá Gramsci, coloca lá Marx, coloca lá um monte de pensadores, né? O próprio Salmalinski, que eu não consegui falar, a gente vai marcar uma segunda live, vai poder falar sobre isso. Se eles passam, passe também, pessoal. O filme do Brasil Paralelo está muito bom e, como a gente não conseguiu falar de religião global, lá vocês vão assistir e depois, dentro dos próximos dias, a gente tenta voltar com a segunda parte desse vídeo aqui, trazendo mais informação. Tá bom, galera? Final de semana a gente está aqui junto, tá? Eu vou dar uma trégua para vocês, no caso, quinta e sexta, porque a minha internet é uma maravilha, né? Eu já ia falar lixo, mas não. Lixo é só Globo. Lixo é só Globo. Mas no final de semana... É porque na caverna, pessoal, não pega a internet direito, entendeu? Eu moro na caverna, é verdade. É verdade. Então ela precisa, às vezes, se refugiar na caverna lá, né? Depois ela vem pra cá e a internet tá melhor. Final de semana estamos de volta. E se você apoia o trabalho da Ecoando a Voz dos Mártires, tá? Da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, e quiser nos apoiar, eu vou colocar aqui o link, porque eu não estou conseguindo abrir, e eu não decorei ainda o número da conta. Olha que maravilha, não consigo... Ah, tá aqui. Se você puder apoiar o trabalho da ONG, para a gente pagar as despesas de uma ONG... E também, pessoal, por que é importante, desculpa cortar a ideia, a gente está aqui em casa, né? Por que é importante, mesmo, né? por que é importante esse apoio, pessoal? Porque o que acontece? Quando acontece alguma coisa, a ideia tem que correr para Brasília. Aconteceu alguma coisa agora não, porque é época de pandemia, mas a ideia só conseguiu muitas coisas aqui porque ela estava em Brasília, bastidor. Por que você sabe lá que o jornalista da Globo, esses jornalistas da grande mídia manipulam muitas notícias porque eles estão lá no bastidores da notícia, né? Então quando eles querem uma notícia contra a base do presidente, eles vão lá no deputado de oposição e aí, tem alguma coisa para me falar para eu poder derrubar fulano de tal? É assim, verdade, gente. É verdade. São jornalistas canalhas que ficam fazendo os bonzinhos e então aí na timeline. Certo? Aqui, por exemplo, sem querer demonizar ninguém, mas aquela Andréa Sadi é uma cínica, aquela garota. Aquela garota é uma cínica. Aí agora fica lá, Jornal Nacional está no ar. Ela nem é do Jornal Nacional. Ela indica o Jornal Nacional na rede dela o tempo todo porque sabe que o Jornal Nacional tá batendo no presidente desde quando começou. Então eles são canalha. Tem uma notícia aí contra fulano de tal, vamos arrebentar aqui fulano de tal. Uma coisa que aconteceu agora que a gente não falou é rapidinho, pessoal. Saiu hoje no jornal a primeira ação do Ministério Público daquela lista da Alerj que o Flávio Bolsonaro está envolvido, depois de 2 anos de investigação contra Flávio Bolsonaro, que tem que fazer mesmo. Depois de 2 anos, a primeira pessoa da lista com mais de 20 nomes recebeu hoje a ação do Ministério Público para ser investigado. Sabe quem é? Um deputado da base do Wilson Witzel, do PSC, Partido Social Cristão, né? Ou seja, PSOL tá de fora ainda. Carlos Mink, de esquerda, de extrema esquerda, também tá, que eu não sei se ele é do PDT, do PV, né? Carlos Mink, que só vivia batendo no governo, e quando o nome dele saiu na lista, ele recuou, porque aí tem. PT no topo da lista, nada ainda, pessoal. Nada ainda. Então, para você ver como é que são as coisas. Flávio Bolsonaro tá certo? A gente não sabe. Ele que vai lá, que responda e que, né, e que use seus direitos de garantia. Mas depois de 2 anos de investigação do Flávio Bolsonaro, o próximo da lista é alguém do PSC, né? Que diz que ele mesmo já tinha tomado até iniciativa de ir ao Ministério Público prestar declarações antes mesmo do Ministério Público chamar, né? Então, eles não estão com urgência tanto assim, né, galera? Então a gente já entende já toda essa questão aí. Então, pessoal, aguarda aí nos próximos dias para a gente voltar com outros assuntos. Deixa eu dar aqui o número da conta para quem puder fazer uma pequena doação. Ah, isso aí, perfeito. Conta do Banco Itaú, agência 0036, né? 36 isso aqui, né? Conta corrente 115731. Agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1. O número do banco é 341.
não é minha conta, é da instituição Ecoando a Voz dos Mártires. E se puder ajudar, É, beleza. lembrando que a gente precisa, né, pessoal, de ajuda, né, de acordo com as condições de cada um, porque os nossos vídeos no YouTube ainda não estão sendo monetizados, falta pouco, né? Segundo lá a direção do YouTube, falta pouco. Mesmo assim, a própria monetização, mesmo quando ela começa a ocorrer, demora muito, né? Demora demais. Né? Por quê? Porque às vezes acontece igual a Deia, aconteceu naquela época dos refugiados lá de Roraima, a Deia precisava ir para lá e não tinha como, né? Porque não dá para. Pô, daqui para Roraima, passagem é caríssima, né? Então, a gente precisa, na verdade, se articular em questão nacional. O Brasil é um tamanho continental e você se locomover pelo Brasil é caríssimo. Todo mundo sabe que às vezes viajar para fora é mais barato que de dentro. Por isso que a gente precisa, pessoal. Nós precisamos. Eu mesmo sou com né, a pouca, né, posse que eu tenho, eu às vezes até incentivo um canal lá conservador, um canal de direita, porque a gente precisa incentivar. Eu compro um curso, né? Eu comprei um curso do Brasil Paralelo, comprei um curso do Flávio Morgenstern, né? Para quê? Para a gente poder ajudar, né? É uma rede que se ajuda. Então a gente precisa realmente dessa conta para que quando quem puder financiar, ajudar, e também lá também curtir e compartilhar o YouTube para quê? Para que a monetização chegue mais rápido para a gente, tá bom, pessoal? Agradecemos aí a audiência de todos vocês e estamos juntos. Qualquer coisa, faz pergunta aqui, que aos poucos a gente vai atualizando as respostas, tanto aqui quanto lá no YouTube. Tá bom, gente. Beijo. Desliga lá, por favor. Tchau. Quer ir não.